Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 12, os dias de Noé e de Ló. É um arranjo, ou seja, é uma consequência do último módulo que tivemos, Israel, o marco profético de Deus. Este módulo ele está centrado também no capítulo 12 do Apocalipse, e nós vamos compreender os dias de Noé e Ló e as consequências para os dias atuais. O texto bíblico que nos serve de base está em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 2 e o 4. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse os filhos. Vamos entender o que nós estamos dizendo aqui. Esta mulher, ela estava vestida de glória, pronta para dar à luz. E esta mulher, ela representa Maria, que deu à luz a Jesus, o varão que há de reger as nações com vara de ferro. Acontece que a sequência da ação vai da luz que ela dá a esse filho até ele ser arrebatado para o trono. E Jesus não foi arrebatado para o trono, mas o filho. Satanás, nesse campo de batalha, ele coloca um terço de suas forças dentro do planeta Terra. E ele fica com 2/3 dessas forças. Aliás, ele coloca 1/3 das forças que ele tem dentro do planeta Terra, e ele fica com 2/3 das forças que ele tem nos lugares celestiais. Muitos interpretam este versículo dizendo o seguinte: que quando Satanás se rebelou contra Deus, ele levou a terça parte dos anjos. Mas esta não é a ideia do texto. Ele diz que ele lança para a terra, e nós temos a terra e os céus. Então ele fica com 2/3 nos céus e lança para a terra 1/3 para tentar impedir que a igreja seja bem sucedida. Por isto que na parábola do capítulo 13 de Mateus, nós encontramos o joio sendo semeado no meio do trigo como obra do inimigo. Por quê? Ele tem 1/3 dos seus anjos preparados para esta invasão. E um outro detalhe, quando nós lemos nas parábolas de Mateus capítulo 13, o grão de mostarda que se torna uma grande árvore, os pássaros vêm aninhar nessa árvore. E os pássaros seriam as representações demoníacas tentando se infiltrar dentro da igreja. E nós devemos observar que já na segunda igreja nós temos a sinagoga de Satanás, e na terceira igreja nós temos o trono de Satanás com seus dois objetivos, o objetivo religioso e o objetivo político. Então, no movimento que vamos fazer da revelação, nós vamos ver um acontecimento extraordinário, a estratégia do dragão e a parábola da figueira. Qual foi o movimento, o acontecimento extraordinário citado no Antigo Testamento? Está em 2 Reis, capítulo 2, o versículo 11 e 12. Indo eles, Elias e Eliseu, indo
eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais Eliseu viu Elias. E tomando as suas vestes, as vestes de Elias, rasgou-a em duas partes. Então observa, Elias passa pela a experiência do arrebatamento. Carros de fogo, cavaleiros, carro de fogo com cavalos de fogo, vem até ele, Elias, e prepara uma condição para que ele suba como num redemoinho, e ele sobe vivo para o céu. Só 2 homens até hoje tiveram esta experiência. O primeiro foi Enoque. Antes do dilúvio, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E agora vemos o caso de Elias, que passa pela mesma experiência de subir vivo para o céu. Esses 2 homens representam este evento que vai acontecer com a igreja, quando a igreja for levada para a presença de Deus, para estar sempre com ele. No momento do arrebatamento, a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos subirão ao Senhor para encontrar com ele nas nuvens, e tudo isso vai se dar num abrir e piscar de olhos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala desse evento chamado arrebatamento da igreja. E ele diz, porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Nós devemos nos lembrar que Jesus havia dito que somente Deus o Pai sabia desta hora. Esta hora, ela é uma hora que no jargão militar chama dia D. É o momento de o que representa a terceira maior batalha do universo. E ela vai acontecer e precisa ser muito rápida. Por quê? Porque se Satanás colocou 1/3 dos anjos, ele está vigiando a igreja, tentando impedir o arrebatamento. E ele permanece com 2/3 nos lugares celestiais, como para impedir que esta possibilidade aconteça. Mas o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui eu faço uma pergunta para você. O que é mais provável acontecer com um cristão nesta época em que estamos vivendo? É mais provável ele morrer fisicamente ou ele ser arrebatado instantaneamente? O que você diz? O que é mais fácil acontecer com um cristão? É ele morrer fisicamente ou ser arrebatado instantaneamente? Deixe-me dizer, o mais fácil acontecer é ele ser arrebatado. Por quê? Porque a data do arrebatamento da igreja foi para ontem. Ela poderia ter acontecido a qualquer instante. Pode acontecer em qualquer instante. Não há nenhum evento profético na dependência deste evento. Então, nessa condição, enquanto eu estou falando com você, o arrebatamento pode acontecer. Simples assim. Paulo fala de novo sobre esse evento. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
51 a 53, e ele diz: eis que vos digo um mistério, porque o arrebatamento é um mistério. Não tem uma lógica humana para que da noite para o dia dezenas de milhares ou talvez de milhões de pessoas subam instantaneamente para o céu. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Quer dizer, aquele que morre em Cristo, ele está dormindo, aguardando o toque da trombeta para ser arrebatado, para ser ressuscitado. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Porque quem está morto em Cristo, ele vai ressuscitar recebendo um corpo glorificado. Ele vai ser transformado. Nós que estamos vivos, também teremos o nosso corpo glorificado. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, nos tornando aptos a viver a eternidade. Então, nós estamos aguardando este evento, o arrebatamento da igreja. Lembra quando nós falamos da igreja cruzando os séculos? A promessa à igreja de Filadélfia, Dora, seja bem-vinda, a promessa da igreja feita a igreja de Filadélfia, é que o Senhor guardaria esta igreja da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. E esta hora da provação é para depois do arrebatamento. Então, a igreja fiel, ela será livre, liberta desta hora, ela será retirada da terra, a igreja nascida de novo. Todo aquele que tem o Espírito Santo, ele está selado para a redenção, aguardando o toque da trombeta. A grande esperança da igreja é o arrebatamento, o retorno de Jesus para vir buscar a igreja. Esse encontro vai dar nos ares, em cima das nuvens, e ali nós vamos nos encontrar com Jesus. No mesmo instante, nós vamos receber os galardões, e somente depois de receber os galardões, nós vamos para a casa do Pai, no trono do capítulo 4 do Apocalipse, onde o Pai vai estar nos aguardando chegar com Jesus Cristo, e ali tem 24 tronos nos esperando. Esse encontro se dará nos ares em um abrir e piscar de olhos. Ou seja, tudo o que Deus precisa é abrir uma janela. Abrir uma janela onde? Nos lugares celestiais. Por que ele tem que abrir uma janela? Porque Satanás está colocando seus anjos tentando obstruir o arrebatamento. Observando os eventos que se sucederam com o arrebatamento de Elias, depois dele subir, Eliseu ficou na terra para exercer um ministério que ao mesmo tempo era distinto do ministério de Elias. Também era uma continuidade do ministério de Elias. Por outro lado, antes de Elias subir no arrebatamento, houve uma preparação para ele e Eliseu, pois ambos tinham que estar prontos quando o arrebatamento acontecesse. Então entenda, Deus tem a igreja, Israel estava espalhado entre as nações. Aí em 1948 Deus colocou Israel como nação na terra prometida em Canaã, e agora a igreja e Israel estão nesse processo preparatório para o arrebatamento, quando a igreja sobe e Israel continua o seu ministério. Quer dizer, Israel, ele continua o seu ministério nesse período aqui, até Jesus,
voltar. E a igreja, ela vai estar nos ares junto com o Senhor. Então, a igreja vai estar nos ares, nos céus, no trono de Deus, no Apocalipse capítulo 4, enquanto que Israel vai estar cruzando pela grande provação que há de vir sobre todo o mundo. João capítulo 21, versículo 20 e 22, Jesus diz a Pedro, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o escritor do Apocalipse, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? João perguntou para Jesus na ceia, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, vendo Jesus andando com João ao seu lado, pergunta a Jesus, e quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa a você? Quanto a você, segue-me. Ou seja, Pedro fazendo o papel de Israel, segue-me, e João fazendo o papel da igreja. E se ele permanecer vivo até que eu venha? Lembra que João foi arrebatado em espírito no capítulo 4 para ir na presença de Deus, uma representação do que vai acontecer conosco, que seremos arrebatados para estar na presença de Deus. Então Deus está preparando concomitantemente Israel e a igreja para a hora do arrebatamento. Por que Israel tinha que estar no seu lugar como nação? Porque quando Deus tirar a igreja, Israel ficará para dar testemunho de Deus no período do arrebatamento. Aliás, depois do arrebatamento, no período da 70ª semana de Daniel, do dia do Senhor. E aí devemos nos lembrar que Israel é um povo de guerra, e aquele período será um período de guerra. A igreja, ela não é habilitada a entrar em guerra como vai acontecer naqueles dias. Por isso ela é retirada, porque ela é a noiva do Cordeiro, e quem vai ficar para suportar a aflição da batalha é a esposa do Criador, Israel. Então nós temos os nossos marcos proféticos, aqui a eternidade passada, a criação dos céus e da terra. Depois nós tivemos aqui um período que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus chama Israel, a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Israel é constituído um povo, ele atinge o ápice da glória quando Jesus nasce, a mulher vestida de sol do Apocalipse capítulo 12, ela, Maria, dá luz a Jesus, o varão que há de reger toda a terra. Jesus, ele sobe para a presença de Deus e ali ele permanece aguardando que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O Espírito Santo desce sobre a igreja e Jesus é morto, ressuscitado, subiu. A igreja, o Espírito Santo desce, a igreja cruza os séculos e aí em 1948 Israel, o marco profético da igreja, se torna nação. E aí em Apocalipse capítulo 12, o versículo 3 a 5, falando de Satanás que está diante da mulher com 1/3 do seu exército, nós lemos: viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. No módulo, a besta, a mulher, a grande meretriz e a besta escarlate, nós demonstramos que a besta escarlate, que tem 7 cabeças e 10 chifres, em Apocalipse capítulo 17, é revelado
que essas 7 cabeças são 5 reis que já caíram, um que existe e outro que há de vir e vai durar pouco, olhando para os dias de João, os 5 reis anteriores aos dias de João, começa pelo Egito, depois pelo Império Assírio, depois pelo Império Babilônia, depois pelo Império Medo-Persa, depois pelo Império Grego, depois pelo Império Romano, e o Império Romano ele vai voltar a aparecer de novo no final dos tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cabeças. Ou seja, quando a besta escarlate chegar ao ápice da sua glória, ela vai se tornar na besta, e 10 nações que vão sair desses 7 reinos vão entregar a Satanás, ao dragão, o grande dragão, o seu poder, para que ele reine sobre todos os povos no período chamado Dia do Senhor, implementando a marca da besta. Então, aqui tem o grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, na sua cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então, ele fica com 2/3 nos lugares celestiais, 1/3 ele manda dentro do planeta. E qual é o objetivo desse 1/3? Deteve-se na frente da mulher, a mulher é Israel, que está para dar à luz, prefigurando em Maria, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quando Jesus nasceu, ele deu uma ordem a Herodes para matar toda criança menor do que 2 anos, tentando matar Jesus, mas o anjo avisou José, e Jesus fugiu com José e Maria para o Egito. E nasceu, pois, o filho varão, quer dizer, Satanás não conseguiu matá-lo, e ele há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho, filho da mulher, a extensão de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja, foi arrebatado para Deus até o trono de Deus. Então, Satanás está impedindo o arrebatamento. Então, durante todo o período da igreja, durante todo esse período da igreja, essa força demoníaca está tentando infiltrar na igreja para estabelecer a sinagoga de Satanás e o trono de Satanás, e a partir dali dominar todo o mundo. Então, desde o nascimento do Senhor Jesus, e principalmente para esse tempo, Satanás ele tem 3 objetivos. Quais? Primeiro, ele quer continuar o seu acesso no céu, com o propósito de fazer acusações contra o povo de Deus. Nós devemos nos lembrar que em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, falando caiu o acusador, ele passa dia e noite nos acusando. Se você quiser saber como é que ele procede esse tipo de acusação, leia o 1º capítulo de Jó, porque ali ele se apresenta diante do trono de Deus, pedindo contra a vida de Jó. E é até importante que ele vá ao trono de Deus pedir por algum de nós. Por quê? Porque ele não pode agir senão debaixo de autoridade, somente nos limites traçados por Deus. É por isso que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, não vem sobre vós tentação que não seja humana. Fiel é Deus que vos dá o escape. Por quê? Porque quando Satanás pede para cirandar algum dos cristãos, ele tem limites
que ele não pode ultrapassar, e esses limites são aqueles que nos permitem resistir à tentação. O seu segundo objetivo é firmar sua posição na terra, preparando para a vinda do anticristo. Então, desde a morte e ressurreição de Jesus, ele está numa intensa preparação. Ele não começou agora, ele já estava preparando desde aquele tempo. Por isso, o apóstolo João, escrevendo em 1 João, ele diz: o espírito do anticristo já está operando. E ele vai se transformar na própria figura do anticristo. O anticristo é o falso profeta, que vai levar a terra a adorar a besta. Então, Satanás, ele quer o seu trono, o poder político. E ele quer também impedir o arrebatamento da igreja. Eu tenho comigo, isso é uma coisa minha, mas eu tenho comigo que os Estados Unidos, a Rússia, eles estão criando armas no espaço sideral, em princípio voltado contra os habitantes da Terra, mas eu acho que o fato de estar estocando armas no espaço, se nós entendermos a vinda de Jesus de forma para arrebatar a igreja, eles poderiam voltar essas armas contra Jesus para impedir Jesus de, com seus anjos, capturar a igreja. Não vai conseguir, mas não custa nada tentar. Então, Satanás, ele quer impedir o arrebatamento da igreja. Na estratégia de impedir o arrebatamento da igreja, só há um modo de Satanás acusar os cristãos diante de Deus. Se o cristão abrir uma brecha no seu testemunho, abandonando o seu primeiro amor. Foi assim que a primeira igreja teve que lidar com esse ataque demoníaco que fez com que ela deixasse o primeiro amor. E o Senhor foi até a igreja de Éfeso e chamou ela ao arrependimento para voltar ao primeiro amor. O instrumento de Satanás para alcançar esse intento é tornar o sal insípido, fazendo com que ele perca valor para Deus e para os homens. Ou seja, ele quer enfraquecer o testemunho cristão, de forma que o cristão não consiga falar de Deus aos seus conterrâneos. Ao desmotivar o cristão de dar testemunho da sua fé no Senhor, Satanás impede que as almas conheçam a Cristo. Se o cristão fica na defensiva, ele perde o foco na evangelização. Ele perdendo o foco na evangelização, Satanás consegue impedir que as almas conheçam Jesus. E um dos meios de alcançar esse propósito é Satanás se introduzindo dentro da igreja um outro evangelho, baseado na mesma proposta que outrora ele fez a Jesus. Se você me adorar, eu te dou todas as riquezas, todos os reinos da terra. Ou seja, a chamada teologia da prosperidade. À medida em que o homem se volta para os seus próprios interesses, ele perde o vínculo com o Senhor, ele deixa que os cuidados dessa vida e a fascinação da riqueza lhe tolha os olhos para a glória de Deus. Porque o objetivo de Satanás, o Deus desse século, é cegar o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, da estratégia do dragão, diz: pois eles mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como? Ali está a estratégia do dragão que está sendo desmontada. Deixando os ídolos, vos convertesse a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro,
e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O principal objetivo da igreja, ou seja, a igreja tem dois grandes objetivos: servir a Deus e aguardar a volta de Jesus. Ela tem que estar atenta a esses dois objetivos. Ela tem que servir a Deus, mas ela também tem que aguardar a volta de Jesus, porque essa volta pode se dar a qualquer instante. E ele, Jesus, é quem nos livrará da ira vindoura, e aí ele está dizendo tanto do princípio das dores, quanto também do então virá o fim, que é a semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Na essência, o Evangelho de Jesus Cristo se constitui em dois aspectos principais: o testemunho de nossa conversão dos ídolos a Deus para servir ao Deus verdadeiro, e a declaração de nossa fé no retorno de Jesus Cristo, que foi ressurreto dentre os mortos e voltará para nos livrar da ira vindoura. Se nós analisarmos os testemunhos e as pregações que temos ouvido na igreja da atualidade, esses dois aspectos têm sido excluídos da temática ministrada pela liderança adepta da moderna mentalidade cristã. A igreja moderna, que é a igreja de Laodiceia, tem dado ênfase à prosperidade e à saúde perfeita, esquecendo-se completamente de nossa obrigação primária, que é de nos preparar para a volta de Jesus. Lembra? A igreja de Laodiceia é aquela que se sentia enriquecida, que sentia que nada tinha de falta, mas aos olhos do Senhor ela era miserável, pobre, cega e nua. Ou seja, ela tinha que comprar colírios para poder enxergar a sua verdadeira realidade espiritual. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vemos o diabo subindo ao monte alto com Jesus, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Entenda como que Satanás se infiltra sutilmente no meio do povo de Deus. Essa batalha, iniciada no ministério terreno de Jesus, passado pela sua crucificação, morte e ressurreição, se estende até o arrebatamento da igreja. Ou seja, o tempo todo, Satanás está oferecendo um prato de lentilha da igreja, para a igreja, para que ela abandone o verdadeiro evangelho. Em relação à igreja, entenda, o objetivo primário de Satanás não é derrubar o crente na fé, fazendo-o negar Jesus. É impedir que o cristão seja arrebatado ao toque da trombeta. O objetivo dele, lembra que quando ele foi até Pedro, Jesus avisou Pedro: Satanás está buscando, te cirandando, mas eu roguei ao Pai para você não perder a fé. Então ele sabe que não adianta cirandar, porque o cristão não vai perder a fé. Ele quer embaraçar os olhos do cristão para ele não se preparar para o arrebatamento da igreja. No seu entendimento maligno, quanto menos crentes subirem, maior será o seu poder na terra, visto que o arrebatamento, ao mesmo tempo que tira os fiéis do alcance de Satanás, derruba Satanás do céu, não permitindo que ele fique ocupando os lugares celestiais com 2/3 das suas forças. Entenda, o arrebatamento da igreja é concomitante com a expulsão de Satanás do céu. Por isso que ele tem que impedir o arrebatamento a todo custo. Ele tem que fazer tudo o que for possível para impedir a igreja de ser arrebatada. Esta é a maior batalha
Por isso que eu disse que essa é a terceira maior batalha do universo. A segunda maior batalha do universo é a batalha de Armagedon. E a primeira maior batalha do universo é aquela que vai acontecer no final do milênio. Então, o arrebatamento é a terceira maior batalha do universo. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9, depois do arrebatamento, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem? Os 2/3 que ficaram junto com ele, porque ele já tinha infiltrado no planeta Terra com 1/3 dos seus anjos. E aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o acusador de nosso irmão, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Entenda uma coisa, todas as vezes que você sente ou tem aquele senso de culpa por um pecado praticado, é o diabo acusando. Por quê? Porque o padrão de Deus é este: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Então, no relacionamento de Deus com seus filhos, quando um filho de Deus cai em pecado, cabe a ele reconhecer, orar, confessar, receber o perdão e seguir. Como aquela mulher adúltera aos pés de Jesus. Jesus disse: aonde estão teus acusadores? Não havia. E ele disse: então levanta, vá e não peque mais. Então, o cristão, depois que ele cai em pecado, ele confessa, ele recebe o perdão, ele levanta e para com o propósito de não cair, porque não vem sobre vós tentação que não seja humana, fiel é Deus que dá o escape. Precisamos entender que Satanás ocupa os lugares celestiais desde a sua queda diante de Deus, antes mesmo da terra ter sido criada para o homem. No módulo que nós falamos Satanás, o Deus desse século, nós falamos que ele vai cair 3 vezes. O primeiro, ele caiu do terceiro céu para o segundo céu. Ele caiu do primeiro céu, do terceiro céu para o segundo céu. Por isso que em Efésios, no capítulo 6, está colocado que os principados, potestades, dominadores ou espirituais malignas estão nos lugares celestiais. Ele está no segundo céu. No livro de Jó, encontramos Satanás indo ao trono de Deus para permitir permissão para tentar a Jó. E Paulo nos declara que a nossa luta é contra os asseclas de Satanás, que se posiciona nos lugares celestiais. A ocupação deste lugar estratégico por Satanás e seus comandados será permitida até o arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, Satanás cai para dentro da esfera da terra, ele não tem mais lugar, naquele local. Esta é a razão do ódio mortal de Satanás para com os filhos de Deus que serão arrebatados, o que motiva Satanás a ficar em contínua vigilância para evitar o arrebatamento da igreja. Agora você entende por que a hora do arrebatamento só Deus o Pai conhece, nem o Filho e nem os anjos. Porque se alguém soubesse daquela precisa hora do arrebatamento, Satanás poderia tomar vantagem e a criar um mecanismo de impedir o arrebatamento acontecer. Mas tudo que Deus precisa é que os anjos abram uma janela de 1 segundo, a igreja passando, depois que a igreja passar, aí é fácil, Satanás cai por terra, ele não tem mais como permanecer. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8. Entenda, nós estamos com a igreja
cruzando os séculos. No tópico em que nós falamos sobre a igreja cruzando os séculos, nós olhamos sob a ótica da revelação. Sob a ótica da revelação, Deus abriu o entendimento para nós percebermos que a primeira igreja, Éfeso, depois temos a segunda igreja, Esmirna, depois temos a terceira igreja, Pérgamo. Deixe-me pegar os nomes aqui para Pérgamo. Depois nós temos a igreja de Tiatira. Depois nós temos a igreja de Sardes. Depois temos a igreja de Filadélfia. E depois temos a igreja de Laodiceia. Cada igreja dessa está associada a uma parábola de Mateus capítulo 13. Nessa primeira parábola, nós temos o grão de semente. Nessa segunda parábola, nós temos o joio e o trigo. Nessa terceira parábola, nós temos o grão de mostarda, que se torna uma grande árvore. Nesta aqui, nós temos um fermento levedando toda a massa. Nesta aqui, nós temos um tesouro escondido. Nessa aqui, nós temos uma pérola para ser comprada de grande valor. E nessa aqui, nós temos uma rede. Ou seja, desde pelo menos a segunda igreja, a igreja de Esmirna, o joio penetrou no meio do trigo. A partir dali, houve uma infiltração na igreja. Quando a igreja assume a sua grandeza, a semente de mostarda, ela se torna uma grande árvore, ela faz sombra, as nações se aproveitam da igreja. Nós estamos falando um período anterior à Idade Média. Naquele período, através do edito de Constantino e depois do imperador, mas na sequência, eles primeiro dão liberdade ao culto e depois transformam a igreja na igreja oficial do Império Romano. A igreja cristã se torna uma igreja oficial. A partir dali, quando nós chegamos na igreja de Tiatira, nessa igreja, nós estamos cruzando a Idade das Trevas, a Idade Média. Nessa Idade Média, a igreja assume um poder terreno. Ela está localizada numa cidade com 7 colinas. Ali ela assume tanto o poder temporal quanto o poder religioso. Ali a igreja se torna também um estado encravado no meio de um estado. Ali a igreja introduz N diferentes doutrinas em conflito com o verdadeiro evangelho. Ali a igreja vai assumindo a forma do cordeiro, aparência de cordeiro, mas fala de dragão. Ali Satanás vai estabelecendo o seu poder, os seus braços no mundo religioso e no mundo político. Por quê? Porque nações levantam e caem sob a égide daquela igreja. E a igreja persegue os seus mediante as inquisições. E a igreja levanta um exército, e esse exército, as cruzadas, vão, em tese, defender Roma. Então a igreja também avança pela força das armas. A igreja se torna um espaço temporal. Satanás infiltrando dentro da igreja. Por isso que as seguintes igrejas, Sardes, que é a igreja da Reforma, com Lutero, com Calvino e essa turma toda, um tesouro escondido é apresentado, mas é necessário vender todo o campo, tudo que tem para comprar aquele campo. Por quê? Porque o evangelho passa a ser uma coisa rara. Ele passa a ser uma verdade perdida num invólucro de mentiras, que é a igreja
que se assentou na Idade das Trevas, na Idade Média, e passou a dominar o mundo sob a ótica de um outro evangelho. E aí vem a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é aquela igreja de pouca força, mas o Senhor dá uma promessa a ela. Apesar de ter pouca força, uma porta aberta vai ser apresentado diante dela e ninguém vai poder fechar essa porta. Essa porta é a porta da evangelização. E a esta igreja o Senhor dá a promessa do arrebatamento. E aí, a partir dali, o Senhor vem à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela se afasta do Senhor. É um movimento de grande apostasia. Esse período dessas duas igrejas começa lá pelos idos de 1833, seguindo adiante. Então, dentro desse cenário, nós encontramos a estratégia do dragão e a advertência de Paulo. Sede sóbrios, sede vigilantes. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo de número 20, ele exorta a igreja, exatamente a igreja de Éfeso, a que recebeu a primeira carta. Ele exorta dizendo: e que dentre vós mesmos, quer dizer, no meio da igreja, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas cada um de vós. Então, Satanás, ele tenta essa penetração na igreja. Por quê? Na percepção de Satanás, ele tem força suficiente para impedir o arrebatamento da igreja. Por que ele tem força? Ele pensa que tem. Primeiro, porque o Senhor Jesus Cristo não vai estar diretamente envolvido na batalha do arrebatamento. Ele vai vir, vai esperar nos encontrando nos ares, mas ele não vem para lutar contra Satanás. Ele só vai prender Satanás no final antes do milênio e vai soltar depois do milênio. Até lá, ele não vai enfrentar Satanás pessoalmente. Como Satanás, ele é o primeiro anjo criado, e ele sabe que ele é o mais poderoso anjo do universo, nem Miguel seria capaz de lutar com ele. É por isso que ele tem a impressão que ele pode impedir o arrebatamento. Então, em Apocalipse capítulo 17, o versículo 7, diz que Miguel, ele vai vir para abrir essa janela de 1 segundo para acontecer o arrebatamento, porque Miguel sabe que tudo que ele precisa fazer é abrir a janela e o arrebatamento acontece. Depois, Satanás, ele acha que ele tem poder para impedir o arrebatamento, porque ele conta com o enfraquecimento do testemunho cristão na terra. Satanás sente-se na condição de enviar a 1/3 parte dos anjos maligno para a terra, porque ele entende que o testemunho da igreja cristã vai estar enfraquecido. Lembra? A igreja de Éfeso, Jesus disse: vocês deixaram o primeiro amor. E depois, a cada uma das igrejas do Apocalipse, à exceção de uma, o Senhor exorta ao arrependimento. Então, Satanás, porque ele implementa a doutrina de Balaão, ele implementa a doutrina dos Nicolaitas, ele implementa o ensino de Jezabel, ele entende que, mediante essas falsas doutrinas penetrando dentro da igreja, ele enfraquece o testemunho da igreja, a igreja sai da sua posição de intercessora, deixando a sua posição de intercessora, ele pensa que ele pode barrar
o arrebatamento da igreja. Contudo, é por isso que Jesus, em Lucas capítulo 18, o versículo 8, ele faz um desafio. Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Será que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele ainda vai encontrar uma igreja para ser arrebatada? Observa que Judas, ele escreve o seguinte: amados, versículo 3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é dom de Deus. Ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação pela graça mediante a fé. Então a fé nos é dada no ato da salvação. Aí vem Judas e diz: nós temos que batalhar por essa fé que nos foi dada. É por isso que Jesus diz a Pedro: Satanás pediu para te cirandar. Eu roguei para você não perder a sua fé. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, o versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A indolência da igreja, de modo geral, para com a volta de Jesus, faz com que parte da estratégia de Satanás, para tentar impedir o arrebatamento da igreja. Nós estamos diante dos preparativos para a terceira maior batalha do universo. A segunda maior é do Armagedon. A primeira maior é aquela do fim do milênio. Nenhuma das guerras mundiais que já aconteceram são equiparadas a essas três batalhas. É nesse cenário que nós temos que atentar para Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele, Deus, dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. Então, a estratégia do dragão é essa. Ele está parado diante da igreja. A sua cauda arrastou a terça parte dos anjos para a terra e lançou. E ele parou diante da mulher, para que ia dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Mas o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono, e o seu filho aqui diz respeito à igreja, o corpo de Cristo, que vai reinar junto com Jesus Cristo. Satanás, ele sabe que o seu tempo está ficando cada vez mais curto, mesmo porque Israel já se posicionou enquanto nação, fazendo mover mais rapidamente o relógio profético. Então, entenda isso. Nós estamos diante desta batalha, desse momento mais extraordinário da história cristã. Satanás, ele sabe que a última geração, ela está sendo preparada para subir o arrebatamento. Você se lembra quando lá no livro de Êxodo, Deus disse a Israel que deveria comer da Páscoa do Senhor, preparados para a retirada do Egito? E eles cingiram os seus
corpos, preparando para a partida, e comeram do cordeiro. É assim, lembra da batalha de Gideão, que o Senhor separou 300 para ele, que eram homens que se posicionaram diante das águas, como quem está esperando a qualquer momento a chegada do inimigo, e ele está pronto a sair correndo para se defender ou para atacar? É assim que a igreja deve estar posicionada para a volta de Jesus. Por que que a igreja precisa estar nessa posição? Porque lá no Apocalipse, no capítulo 22, nos últimos versos, diz assim, o Espírito e a noiva diz, vem, Senhor Jesus. Isso significa que a igreja precisa, nesta última hora, nesse momento que antecede o arrebatamento, se preparar como uma noiva que quer encontrar com o noivo. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele está buscando a igreja para as bodas do Cordeiro. Então a igreja precisa estar nesta expectativa. E nesses últimos tempos, o Senhor está inflamando a igreja com aquele amor ardente, amor eterno, amor que move o coração de Deus, aquele amor que o apóstolo Paulo fala, que o amor de Deus foi derramado sobre nós. O Senhor quer despertar uma igreja, o Senhor quer despertar um povo, os guerreiros para a hora da batalha final. O Senhor quer despertar um povo preparado, bem disposto, apto a subir com ele. Lembra? Eliseu e Elias, eles andavam conversando um com o outro. Deus foi preparando, eles tiveram que passar em diversas cidades. Cada cidade era uma preparação especial para o desligamento de Elias com Eliseu. A igreja vai se desligar de Israel. Israel vai ficar na terra. A igreja vai subir nos céus. A igreja vai atuar nos dias dos juízos a partir do céu. Israel a partir da terra. E aí nós estaremos nessa batalha final. Mas antes desta batalha acontecer, existe um espaço temporal aqui, entre 1948 e o arrebatamento da igreja. E nesse espaço temporal, nós temos que estarmos vigilantes, nós temos que estarmos sóbrios, nós temos que estarmos despertos, nós temos que entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que estar vinculado à videira verdadeira, permanecendo em Cristo, para extrair dela a vida de Deus, para permanecer firme, de pé, quando o Filho do Homem chegar para nos levar e encontrar com Ele nos ares. Foi muito bom ter você comigo nesta live. Que você possa entender o que Deus está fazendo. Depois, na próxima live, nós estaremos falando dos dias de Noé e os dias de Ló, e como tudo isso impacta nessa preparação dessa última hora em que a igreja está aguardando o toque da trombeta para os mortos serem ressuscitados primeiro e os vivos seguirem de novo. Se você seguir com ela, se você ainda não faz parte da minha comunidade, venha me seguir aqui no Instagram, ali no YouTube, e ajude-me a levar essa palavra mais adiante, encaminhando este vídeo para os seus amigos. Me ajude a despertar o povo de Deus nesta última hora, para que o Senhor possa esclarecer. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.